Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso novo vídeo da série O Ego em Conexões. Esse é o nosso 8º vídeo que vai tratar do tema dirigir. E aqui nós não vamos falar de dirigir um veículo, mas qual é a nossa capacidade de dirigir a nossa própria vida? Como que o nosso ego nos conduz? O que seria ao nosso ego ter a habilidade de direção, essa habilidade de dirigir? E então, em dados momentos, passagens da nossa vida, nós nos deslumbramos, né, com as nossas capacidades físicas, as nossas capacidades intelectuais, né, o que a gente suporta fazer, o brilhantismo que a gente pode apresentar naquilo que faz. Então todas as nossas potencialidades já dadas podem nos empolgar grandemente, nos deixar deslumbrados por quanta coisa a gente pode realizar. No entanto, fazer algo de forma deslumbrante que chame a atenção não é o mais importante por si só. Tão importante quanto fazer algo bem é nós sabermos por que estamos fazendo, para onde essas nossas ações, o que a gente constrói, nos conduz. Então nós podemos ter grandes meios, mas nos faltarem os fins, né? O que nós queremos atingir, qual é o nosso alvo. E num certo nível de maturidade do nosso ego, ele está muito mais atento ao que ele pode fazer, aos meios que ele possui para grandes realizações, os caminhos que ele consegue trilhar. Isso é muito próprio, né, dos elementos que compõem o nosso nível de ego adolescente. E a gente pode se referenciar, né, no que é a vivência da adolescência, porque nós, em nossa adolescência, a gente se descobre já da altura dos adultos, a gente percebe a força física que a gente tem, as formas do nosso corpo que já não são de criança, já aparecem formas adultas, e isso nos remete a uma ideia de que nós já somos capazes, de que nós não dependemos dos outros. Há um certo deslumbramento, né, por esse novo estado, essa estatura que a gente tem, ao que a gente é capaz de fazer. E aí a gente quer mostrar que tem poder, que nós não somos mais pequenos, e na adolescência a gente se permite fazer muitas coisas, né? Fazer estripulias para mostrar as nossas capacidades. A gente chega a fazer coisas impensadas, sem calcular as consequências. A gente não sabe bem para onde está indo, mas queremos mostrar a nossa capacidade de caminhar sozinho, de caminhar com independência. Então essa sede de demonstrar sua força, o seu vigor, o que é capaz de fazer, é algo que nos toma na adolescência. E por vezes nós, mesmo não estando mais cronologicamente na adolescência, mas a gente está nessa vibração, a gente está neste padrão de nos deslumbrarmos com as potencialidades que nós temos. E aí, isso pode nos levar a uma postura de ausência dos fins, né? Do que a gente objetiva alcançar. Nos faltam, por vezes, os princípios e nós nos perdemos na capacidade de trilhar os caminhos, né? E de caminhar sempre para fora, de desbravar caminhos, de descobrir o mundo, de experimentar o que ainda não experimentou, mas numa perspectiva extrovertida, numa tendência totalmente ao externo, né? E esquecendo um pouco de desbravar caminhos para dentro, de realizar também as introspecções, né? Para que nós tenhamos mais autoconhecimento. Então esse deslumbramento por conta das nossas capacidades pode nos levar a querer desbravar sempre para fora, numa paixão pelo que é estético, né? Do que a gente pode fazer de grandioso, que chama a atenção dos outros, para mostrar que nós existimos, demonstrando grandes capacidades, demonstrando as nossas potencialidades, né? Então a gente se prende um pouco às formas que nós somos capazes de criar, ao tamanho, à proporção daquilo que a gente cria, daquilo que a gente faz. Mas nos falta, às vezes, o princípio ético, né? Para além do estético, da forma que a gente é capaz de construir, a gente precisa se perguntar com que finalidade eu construo.
Para que tudo isso? Onde eu quero chegar? Então essas reflexões já são éticas, né? Já nos fazem pensar nas finalidades, o que que nós queremos atingir com isso que nós realizamos. Todo esse meu esforço para mostrar que eu sou capaz, no fundo é para me levar para onde? Eu sei para onde estou indo. É aquela velha história do rebelde sem causa, né? Que nós queremos causar, nós queremos chamar a atenção, mas eu não sei o que que eu quero construir. Não sei para onde que eu estou caminhando. Então nós acabamos por adotar um comportamento, né, de querer demonstrar a nossa supremacia, né, que nós não somos fracos. E tendemos a estar todo o tempo nos comparando aos outros. Se nós estamos acima, se nós estamos abaixo, se nós somos mais, se nós somos menos. E isso fica um pouco que frenético, uma fixação, um desejo permanente de estar expressando superioridade. E entrando em conflitos para mostrar que nós somos capazes de vencer. Então essa busca por vencer permanentemente, né, de viver guerras desnecessárias, né, embates que não levam a nada, mas a gente está ali para mostrar que é forte, que nós não vamos ficar por baixo, que não somos fracos, né? Então, tudo isso, né, posto de uma forma tão incisiva, tão intensa, para demonstrar a nossa força com a ausência de ideais, né? Porque não sei exatamente o que eu quero construir, né? É uma crise que se instala muitas vezes na adolescência e que pode estar ainda na nossa vida, no nosso comportamento, onde a gente se sinta todo o tempo provado, testado, achando que tem que demonstrar nossa força. Há uma inquietação muito grande e, ao mesmo tempo, nós não nos afinamos com uma bandeira, com o ideal, qual é o mundo mesmo que eu me comprometo em construir, o que traria um certo asserenamento, poderia contribuir para que eu me agrupasse também, porque outras pessoas têm o mesmo ideal, e aí essa guerra interna, esses embates permanentes, eles poderiam ser atenuados, eles poderiam ser aliviados se eu conseguisse pelo menos denominar o que eu desejo, se eu conseguisse desenhar, projetar o que eu quero construir, né, onde eu quero chegar. Então essa ebulição, essa inquietação, ela é uma fase da vida, né? Nós passamos por isso, faz parte do nosso processo de crescimento. No entanto, num estágio menos avançado do que seria essa força toda da adolescência, nós estaríamos muito mais presos à demonstração de capacidade, não sabendo bem ainda para onde queremos caminhar. Então, muitas vezes nós já temos bastante elementos físicos, né, já desenvolvidos conosco, uma certa maturação emocional, os elementos emocionais também já estão dados, mas a gente ainda não tem os princípios essenciais, né? O que é que eu vou fazer dessa força física que eu tenho, dessa capacidade emocional que eu já tenho, para onde eu vou caminhar, o que é que eu quero construir. Então esses princípios essenciais, que seria se encontrar numa causa, num ideal, num projeto de mundo, num sonho que eu quero realizar para minha vida, para minha família, para a humanidade, né? Então, esses princípios estão em plena construção. Não que o adolescente, todo adolescente seja rebelde sem causa. Não que toda pessoa que testa os seus limites e quer demonstrar sua capacidade não saiba para onde ir. Mas muitas vezes, essas formas que a gente busca exibir se apresenta numa intensidade muito grande, com a ausência ou com a não clareza ainda do que nós desejamos construir. Então, não importa tanto, né, o porte físico que nós temos, né, a nossa exuberância, a nossa capacidade grandiosa de fazer coisas, ou mesmo o patrimônio que nós tenhamos construído, o nosso poder financeiro, o salário que a gente tem, esses elementos materiais, físicos, grandiosos, eles não têm grande valor se nós não sabemos onde que nós nos encontramos e para onde nós queremos ir em um deslocamento essencial, em um deslocamento de maturação, né, de quem eu sou verdadeiramente, quais são as minhas qualidades hoje enquanto pessoa e para onde eu quero me deslocar
no futuro próximo, o que é que eu estou construindo, quem eu serei mais adiante. Então esse deslocamento do onde eu estou como pessoa e onde eu gostaria de estar em maturação, em auto-melhoramento, em evolução, isso é o mais relevante, porque eu posso ter muitos recursos, eu posso ter as condições dadas e fazer mau uso de tudo isso, não aproveitando para crescer. Então a habilidade de dirigir, ela vem nos fazer refletir justamente sobre a nossa capacidade de melhor uso dos recursos que tenhamos, sejam eles físicos, emocionais, financeiros, usar esses recursos para nos conduzirmos bem, de um ponto menos maduro para um ponto mais maduro, de um ponto de algumas ignorâncias para um ponto de mais sabedoria, né, de desenvolvimento intelectual, afetivo, de valores também éticos. Então é pensar nesse deslocamento e calculemos, desde que iniciamos essa nossa jornada, essa nossa vida, como que nós temos nos conduzido, qual tem sido o deslocamento que a gente já fez até aqui. A gente nota que avançou de um ponto de menor desenvolvimento para um ponto de maior desenvolvimento. Nós conseguimos calcular onde que nós nos encontramos hoje e como que nós vamos nos conduzir, nos dirigir para um outro estado onde a gente esteja melhor. E lá na frente, pode ser que eu não tenha mais dinheiro, pode ser que fisicamente eu não seja mais forte, pode ser que fisicamente eu tenha até perdido vigor físico, mas lá na frente eu posso estar mais sereno, mais sábio, mais em paz, mais amoroso, mais acolhedor, né? Então essas conquistas todas estão lá no alvo que nós pretendemos atingir, lá no destino para onde nos dirigimos. Então vamos refletir sobre para onde nós nos conduzimos. O nosso corpo é um carro. O espírito que nós somos é o condutor desse carro. Para onde nós vamos neste carro? Para onde nós nos conduzimos? Então, para a gente aprofundar essa reflexão, eu lhe convido para, nesse momento, fazer uma meditação, se você achar que está em condições ideais para fazer o seu recolhimento, ou você pode pausar o vídeo e, num outro instante em que esse recolhimento seja mais adequado, você, então, nos acompanha na meditação. Então, nesse momento, eu lhe convido a fechar os olhos e vamos todos voltando a nossa atenção para a nossa respiração. E vamos respirando de modo leve, suave, de modo profundo, porém natural. Sentindo todo o nosso corpo sendo oxigenado, a nossa mente sendo oxigenada, trazendo um relaxamento total. E nós nos percebemos, então, agora dentro de um veículo. E nós vamos conduzindo esse veículo por uma estrada. E nós vamos percebendo as variações do tempo. Um tempo que parece ser primavera, muitas flores, muitos animais saltitando, muitas cores, muitos cheiros, muitas belezas e alegrias. E o nosso veículo continua caminhando para frente, observando as paisagens, e mais na frente nós vemos um sol forte, uma intensidade da luz, tudo é muito mais vibrante. Parece verão. E nos conduzindo um pouco mais para frente, percebemos as árvores perdendo folhagens, um tempo já um pouco menos iluminado. E mais para frente, conduzindo esse veículo, percebemos um friozinho, uma paisagem desértica,
um pouco de neve, e de repente nos deparamos com uma grande pedra de gelo obstruindo a estrada. Nós descemos do carro, olhamos para essa grande pedra e vemos nela tudo aquilo que impede a nossa condução a níveis mais maduros do nosso ego. Algumas inclinações nossas que precisam ser corrigidas, algum vício ou compulsão que a gente não consegue controlar, as nossas limitações todas estão representadas nessa grande pedra de gelo. E nós resolvemos olhar para ela, conversar com ela, acolhê-la. E nós vamos em direção a ela com sentimento de acolhimento e com afeto. E nós abraçamos essa grande pedra de gelo. E vamos dizendo para ela: tudo passa. Todos os obstáculos são vencidos. Nós vamos aprendendo aos poucos, nos lapidando, nos corrigindo, superando as barreiras. E nós dizemos isso com carinho. E o nosso coração emite um calor. Todo o nosso corpo é aquecido por esse jeito terno, carinhoso, como dialogamos com as nossas limitações. E ao invés do nosso corpo esfriar por causa desse gelo, o nosso corpo se aquece cada vez mais por esse amor, por esse carinho, por esse acolhimento. E essa pedra vai derretendo, vai perdendo tamanho e se dilui toda em água. E nós nos sentimos fortes pela força do afeto, pela sabedoria amorosa que cultivamos. Conseguimos remover esse grande obstáculo. Voltamos para o nosso veículo e nos sentimos nos dirigindo em paz, mais fortes, tendo despertado para essa sabedoria profunda de que, com paciência, com amor, com carinho, todos os obstáculos são vencidos. E o calor do amor derrete qualquer pedra, qualquer frieza, qualquer obstáculo. Movidos por essa sabedoria, pela luz do amor, sigamos em nossa jornada em paz, sem nunca esquecer desses ensinamentos. Que assim seja.